Olá, meus alunos! Não disse que eu voltava? Voltei! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência à nossa aula de Química Orgânica? Então, vamos falar sobre classificação das cadeias carbônicas, né? Relembrando a classificação do carbono. Os carbonos, eles são classificados de acordo com o número de átomos de carbonos ligado a ele. Se eu tenho um carbono ligado a ele, ele é classificado como carbono primário. Se ele está ligado a 2 átomos de carbono, secundário. Se ele está ligado a 3 átomos de carbono, ele é terciário. E se ele estiver ligado a 4 átomos de carbono, ele é quaternário. As cadeias carbônicas, são um conjunto de átomos de carbono, ou heteroátomos, que constituem uma cadeia, uma fórmula, um esqueleto, que apresenta coluna principal, que é a sequência com maior número de carbonos, formando uma estrutura das substâncias orgânicas. Então, essas aqui são as cadeias carbônicas. Observe que aqui eu tenho uma cadeia carbônica formada pelos 2 elementos principais. Quem são eles? Carbono e hidrogênio. Nesse outro composto, nesta outra estrutura, eu tenho a presença de um outro elemento, o oxigênio. E nesta, eu tenho a presença do nitrogênio. Como o nitrogênio ele está entre carbonos, tá? Ele é chamado de heteroátomo. Então, aqui eu tenho substâncias orgânicas representadas por fórmulas, que nós chamamos de cadeias carbônicas. Essa sequência bem aqui, ó, com maior número de carbonos, nós chamamos de coluna principal ou cadeia principal. Nós vamos ver detalhadamente cada situação dessa. Então, a cadeia principal, coluna principal, é a sequência com maior número de carbonos dentro de uma cadeia. Essa cadeia, ela pode apresentar carbonos terciários, quaternários, Podemos ter mais um eixo, que são as ramificações, tá? E dando sequência à formação de uma cadeia mais longa, contendo mais átomos de carbono, tá? Então, observe aqui. Eu tenho a cadeia principal, que é a sequência com maior número de carbonos. Ligada a essa cadeia principal, nós temos aqui um eixo contendo carbonos, que estão chamados de ramificações. Então, aquele carbono, aquele átomo de carbono que está fora da cadeia principal, nós chamamos de ramificações, ok? As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas em abertas, fechadas ou mistas. Então, como o carbono ele tem essa propriedade de formar cadeias carbônicas, elas também devem ser classificadas. Então, vamos começar a classificação pelas cadeias abertas, que recebem o nome também de acíclicas ou alifáticas, que são classificadas de acordo com a presença de extremidades livres, tá? Não fecham-se, não tem o encontro, dessas extremidades formando ciclos. Então, você tem aí as cadeias abertas. Quanto à presença de heteroátomos ou não entre carbonos, elas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Homogênea
ela não possui heteroátomo. Então, entre os carbonos só tem carbonos. E heterogênea, ela já vai ter a presença de um heteroátomo. E para ser heteroátomo, ela precisa estar entre carbono, certo? Então, o oxigênio aqui, ele é um heteroátomo, porque ele está entre carbonos. Quanto à presença de ligações entre os átomos de carbono, ela pode ser saturada e pode ser insaturada. Insaturada quando apresenta apenas ligações simples, que são essas ligações aqui, ó, formadas por apenas um traço. Então, aqui entre carbono só tem ligação simples, você tem uma cadeia saturada. A partir do momento que você tem a presença de pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbono, tá? Você tem uma cadeia insaturada. Lembre, para ser insaturada, a dupla ou a tripla ligação deve estar entre os carbonos. As cadeias fechadas, elas apresentam ciclos, né, que são figuras geométricas, ou anéis, que são chamados anéis benzênicos. Quanto à presença de anel aromático ou não, elas podem ser classificadas como alicíclica ou não aromática. Ou seja, você tem aqui um ciclo onde ele não é formado por um anel benzênico. Então, aqui você tem uma cadeia alicíclica ou não aromática. Aromática, ela já vai ter a presença de um anel benzênico, tá? Você pode ter essa representação, que é um hexágono com 3 duplas ligações intercaladas, tá? Você tem a presença de todos os elementos e todas as ligações. Nós temos esse hexágono contendo somente visível as 3 duplas ligações intercaladas, ou esse aqui com um ciclo no meio. Muitos alunos pensam que esse ciclo no meio bem aqui é um oxigênio, tá? Mas ele não é. Ele indica que as 3 duplas ligações presentes no anel, elas estão em constante movimento, tá? Então, aqui eu tenho uma representação. E essas cadeias aromáticas, elas também recebem classificações com relação ao seu número de anéis. Mononuclear, quando tem apenas um anel benzênico presente na cadeia. Então, você tem uma cadeia mononuclear. Você tem a polinuclear, que é quando você tem vários anéis benzênicos presentes na estrutura. E ainda, essa cadeia polinuclear, ela pode ser classificada ainda como polinuclear isolada, quando os anéis, tá? Eles não estão juntos, unidos pelo mesmo carbono. Nesse caso aqui, elas são separadas, tá? Então, aqui eu tenho um carbono que separou esses 2 anéis benzênicos aqui. Então, eu tenho uma polinuclear isolada. Quando eu tenho anéis benzênicos ligados pelo mesmo carbono, tá? Como aqui eu tenho esses exemplos, você tem uma cadeia polinuclear condensada, tá? Os anéis, eles foram ligados pelo mesmo átomo de carbono. As cadeias fechadas também recebem classificações com relação à presença de ligação, tá? Se tiver no ciclo apenas ligação simples, você tem uma cadeia saturada. Quando no ciclo
temos a presença de uma dupla ligação, tá? Você tem uma cadeia insaturada. Você pode ter no ciclo até 3 ligações duplas, que são formando os anéis benzênicos. Num ciclo, você de maneira nenhuma vai ter ligação tripla, tá? Não existe nas cadeias fechadas com tripla ligação. Você sempre vê uma, duas ou 3 ligações duplas. Com a presença de heteroátomos, elas podem ser homogêneas ou homocíclicas, tá? Geralmente, eu gosto muito de usar a nomenclatura aqui homocíclica, porque no ciclo só temos carbonos entre carbonos, tá? Para diferenciar de homogênea, quando você tem uma cadeia aberta, tá? Mas não está errado. A gente, às vezes, usa essas nomenclaturas para diferenciar da cadeia aberta para a cadeia fechada. Quando eu tenho a presença de heteroátomo, tá? Que está ligado entre carbonos, você tem a cadeia heterogênea ou heterocíclica. Como é que você tem o heteroátomo, tá? Numa cadeia fechada, você pode usar a nomenclatura heterocíclica. As cadeias mistas, né, são compostos onde você tem a presença tanto de cadeia fechada como de cadeia aberta. Aí você tem uma cadeia mista. Então, recapitulando aqui, as cadeias carbônicas são conjunto de átomos, né, de carbono, formando estruturas orgânicas, tá? São divididas em cadeia principal, que é a maior sequência com átomos de carbono, e também a presença de ramificações, que são átomos de carbono que estão presentes fora da cadeia principal, né? Fora do corpo da cadeia principal. Essas cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas quanto ao seu fechamento, abertas, recebe o nome também de acíclica ou alifática, ou seja, não forma ciclo, vai apresentar extremidades livres, ou fechada, né? Fechada ou cíclica, ou alicíclica, que é quando você tem a presença de ciclos ou anéis. Quanto à disposição dos carbonos, normal, né, que é uma sequência única em linha reta formada por átomos de carbono, ou uma cadeia ramificada, que é quando você tem, né, a presença de ramificações, ou um átomo de carbono ligado à cadeia principal. Essa classificação aqui, ó, normal e ramificada, geralmente não, você trabalha apenas quando você tem uma cadeia aberta, tá? Quanto à natureza, né, dos átomos presentes na estrutura, ela pode ser homogênea, quando tem apenas carbonos, ou heterogênea, quando apresenta um heteroátomo entre carbonos. Quando ela é fechada, você tem a nomenclatura de homocíclica, quando tem apenas carbonos no ciclo, ou heterocíclica, quando você tem a presença de um heteroátomo no ciclo. Quanto ao tipo de ligação presente entre os carbonos, você tem a cadeia saturada, que é quando tem apenas ligação simples entre carbonos, ou insaturada, tá? Quando você tem a presença de uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Aí aqui eu tenho a classificação nas cadeias fechadas, ou cíclicas, ou alicíclica, né? Alicíclica é quando não tem o anel benzênico, que também você pode chamar de não aromática. A aromática, que é uma cadeia fechada com a presença de anel benzênico. Homocíclica ou homogênea,
né? Homocíclica, porque você tem aqui uma cadeia fechada, tem apenas carbono. Heterocíclica, quando no ciclo você apresenta um heteroátomo. E quanto ao número de anéis benzênicos, quando a cadeia ela for aromática, mononuclear, quando se tem apenas um anel benzênico, ou polinuclear, quando você tem 2 ou mais anéis benzênicos. E ele pode ser isolado, né? Quando ela não é, os anéis eles não estão ligados pelo mesmo carbono, ou condensada, né? Quando os anéis eles estão unidos pelo mesmo átomo de carbono, tá? E uma outra classificação de cadeias que nós trabalhamos sempre é devido a essa grande quantidade de compostos, né? Nós temos a separação de compostos alifáticos, que são todos os compostos contendo cadeias abertas, compostos alicíclicos, que são os compostos que contêm cadeias fechadas que não apresentam anel benzênico, e os compostos aromáticos, que são compostos de cadeia fechada contendo anel benzênico, certo? Então, aqui eu tenho uma cadeia, o linalol, que é uma substância, né, isolada do óleo de alfazema, que tem essa seguinte fórmula estrutural, tá? Vamos classificar esta cadeia carbônica. Primeiro, vamos classificar os carbonos presentes nessa estrutura. Vamos ver se realmente nós aprendemos. Então, esse carbono, ele está ligado a um carbono, então ele é primário. Esse carbono está ligado a 1, a 2 e a 3 carbonos, então ele é terciário. A dupla ligação aqui, pessoal, ela não vai interferir em nada, tá? A dupla ligação, bem que ela não interfere em nada quando eu vou classificar carbono. Então, eu tenho que olhar carbono ligado a carbono. Esse carbono bem aqui, ó, ele está ligado a um carbono. Então, ele é primário. Observe que os carbonos primários, geralmente, eles estão aqui, ó, ou nas extremidades, né, formando as ramificações. Então, aqui eu tenho um carbono também ligado a um carbono, outro carbono primário. Esse carbono aqui, ele está ligado a 1 e 2 carbonos, então ele é secundário. Esse carbono está ligado a 1 e a 2 carbonos, então ele também é secundário. Esse carbono está ligado a 1 e a 2 carbonos, então ele é um carbono secundário. Esse carbono está ligado a 1, a 2 e a 3, então ele é um carbono terciário. Tá? Aqui eu já classifiquei porque ele só está ligado a um carbono, carbono primário. Esse aqui está ligado a 1 e a 2 carbonos. Ele é um carbono secundário. Esse aqui nós já classificamos, está ligado a apenas um carbono, certo? Então, quantos carbonos primários eu tenho nessa estrutura? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 carbonos primários. Quantos carbonos secundários eu vou ter? Aí eu vou classificar, ó. 1, vou contar, 2, 3, 4. 4 carbonos secundários. Quantos carbonos terciários nós temos? Aí eu vou contar, ó. 1, 2, certo? Então, aqui eu tenho 2 carbonos terciários.
Tenho algum carbono quaternário? Não. Então, eu não tenho nenhum carbono quaternário, certo? Eu vou apagar aqui todas estas observações para nós classificarmos o quê? A cadeia, tá? Vamos classificar a cadeia. Observe que, ainda na classificação de cadeia de carbonos, esse carbono bem aqui, ó, ele tem ligado a uma ligação dupla. Então, eu tenho um carbono insaturado. Esse carbono aqui, ó, como ele só tem ligação simples, você tem um carbono saturado, certo? Então, vamos lá. Aqui. Ok. Então, vamos classificar essa cadeia. Esta cadeia carbônica aqui está apresentando extremidades livres, né? Não tem nenhum ciclo, nenhuma forma geométrica, nenhum anel. Então, você tem uma cadeia aberta. Vai ficar feia aqui a letra, porque eu não sei trabalhar com essas canetinhas aqui. Mas dá para entender, tá bom? Quanto à sequência de carbonos, tá? Observe que aqui eu tenho duas ramificações, tá? Aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Acho que deu para entender. Cadeia ramificada, certo? Quanto à presença de heteroátomos, observe que aqui, ó, na cadeia principal, eu só tenho carbonos entre carbonos. Aí um vai e me diz assim, e esse oxigênio bem aqui? Ele não é ramificação e ele não está entre carbonos. Então, esta cadeia aqui, ó, ela continua sendo uma cadeia homogênea, tá? Porque entre carbonos só tenho carbonos. Aí, quanto às ligações, observe que bem aqui, ó, entre carbonos, eu vou mudar de cor, vai ficar melhor. Entre carbonos, eu tenho a presença de uma dupla ligação. Aqui também, ó, entre carbonos, eu achei outra dupla ligação. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma cadeia insaturada. Isso aqui tá parecendo menino quando tá aprendendo a ler, escrever, né, meninos? Mas vocês entenderam, tá certo? Cada cadeia carbônica, ela vai receber 4 classificações. Quanto à disposição aberta, quanto à presença de ramificações, quanto à presença de átomos entre carbonos e quanto à presença de ligações. Então, esta cadeia do linalol, ela é aberta, ela é ramificada, ela é homogênea, mesmo eu tendo aqui, ó, o átomo de oxigênio, como não está entre carbonos, ela é homogênea. Insaturada pela presença de ligação dupla na cadeia. Gostaram? Então, vamos ler o nosso assunto. Tem um arquivozinho em PDF aí com um resumozinho, tá? Tem um livro didático de vocês, que vocês podem também estar dando uma lida. Quem pegou o livro do terceiro ano, volume 3, tá? Tem esse assunto, vocês também podem estar dando uma lida lá, tá certo? E façam as atividades. Eu vou postar os exercícios e volto para explicar como é que nós vamos fazer as nossas atividades. Tenham todos um bom dia, uma boa aula e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau para vocês. Estou com saudades, coração. Beijinhos da professora.